No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Sejam abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sejam abençoados com o Espírito de Deus. Tenha a liberdade, amiga e amigo ouvinte, que o Espírito Santo, e só o Espírito Santo dá. Seja livre, seja abençoado, seja liberto, em o nome do Senhor Jesus, e quem crê, diga amém, e graças a Deus. Pois é, minha amiga, nós estamos falando com respeito aos dízimos e ofertas. Você não tem ideia da grandeza, da importância dos dízimos e das ofertas. São tão importantes quanto a nossa salvação. São tão importantes quanto o Espírito Santo. Poxa, bispo, o senhor está falando que dízimo é tão importante quanto o Espírito Santo? É isso mesmo. Sabe por quê? Eu vou explicar para você. Olha só. Jesus disse assim, olha só o que Jesus falou, e você conhece bem esse texto. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mateus 6:24. Ele também falou, em Lucas, também está registrado, o mesmo texto dizendo, nenhum servo pode servir dois senhores. Por quê? Ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Bom, primeiramente, eu quero que você saiba quem é Mamon. Deus você já sabe, é o Deus da Bíblia. Quando Jesus falou, ninguém pode servir a Deus e a Mamon, não é que Mamon seja o Deus da riqueza, não. De forma nenhuma. Porque havia muitos deuses na época de Jesus, como existem hoje. Muitos deuses, milhões de deuses. Então, Mamon era, digamos assim, a representação dos deuses desse mundo. Era o Deus da riqueza, era o Deus da ganância, era o Deus do egoísmo, era o anticristo, era o Deus da avareza. Então, ele representava os deuses desse mundo. Então, Jesus estava falando que ninguém pode servir a Deus, em outras palavras, e ao diabo. Porque Mamon representa o diabo, Satanás. Ninguém pode servir a Deus e ao diabo. Você há de convir que o que Jesus falou é verdade. Então, quando alguém serve a Mamon, eu pergunto, ou quando alguém serve ao diabo, esse alguém é capaz de ser dizimista? Você vai dizer não. Claro que não. Como é que uma pessoa que não tem nada de Deus,
não tem nada com a fé, não tem nada do Senhor Jesus, vai servi-lo com os dízimos. De forma nenhuma. Ora, se a pessoa que serve a Mamon ou a um Deus desse mundo, e o Mamon inclui os pais, a família, inclui a sua vida, sua carreira, sua reputação, inclui o seu namorado, sua namorada, inclui o noivo, a noiva, enfim, inclui tudo que você ama, tudo que você coloca o coração, tudo que nós colocamos o coração, aquele é o nosso Senhor. Seja ele Deus, seja ele Mamon. Um dos dois. Não pode ser os dois. Eu não posso amar a Deus, servir a Deus e, ao mesmo tempo, servir aos desejos do meu coração. Não tem condição. Ou eu sirvo um ou eu sirvo o outro. Quando eu sirvo aos meus desejos, aos desejos do meu coração, então eu não estou servindo a Deus. Porque Jesus falou que é impossível servir a dois senhores. Ou eu sirvo um ou eu sirvo o outro. Então, você que está me ouvindo aí agora, nesse momento, você deve estar cozinhando, ou você deve estar almoçando, ou você deve estar onde quer que a nossa voz chegue nesse momento, qualquer lugar do mundo, através das ondas amigas dessa emissora, pela internet ou pela Rede Aleluia. O que acontece é o seguinte, presta atenção. Quando uma pessoa se predispõe a ser dizimista, em outras palavras, ela vai considerar o Senhor Jesus em primeiro lugar na sua vida. Ela vai colocar Jesus como o Senhor da sua vida. O seu coração vai estar consagrado, dedicado ao Senhor Jesus. Obviamente, quando ela trabalha, quando ela produz a sua semente, os seus frutos, quando ela recolhe os seus frutos, os primeiros frutos ela traz diante de Deus. Ela traz no altar de Deus. Não é que Deus precise do seu dinheiro, dos frutos da sua renda, ou das primícias da sua colheita. Não, Deus é espírito, ele não precisa de dinheiro, não precisa de nada. Não precisa de nada. Mas ele instituiu a lei dos dízimos justamente para separar os bodes das ovelhas, ou as ovelhas dos bodes. Separar quem é quem o serve e quem não o serve. Então, quando você recebe o seu salário e separa os primeiros 10%, que são os dízimos, as primícias, para a casa de Deus, você está considerando o Senhor Jesus como primeiro na sua vida, porque são as primícias. Primeiros frutos são as primícias. Primeiro amor são as primícias. Jesus é o nosso primeiro amor, ou não é o nosso amor. Se ele é o nosso primeiro amor, ele é as nossas primícias. Ele foi a primícia de Deus. Ele foi o dízimo de Deus para a humanidade. O Espírito Santo são as primícias de Deus, é o Espírito da ressurreição, que é de Deus para aqueles que também o consideram em primeiro lugar. Então, minha amiga e meu amigo ouvinte, quando nós colocamos as primícias da nossa renda no altar de Deus, nós estamos considerando o Senhor como primeiro na nossa vida, primeiro no nosso coração. Primeiro. Ele é o primeiro. Primeiro do que a mãe, do que o pai, do que os filhos, do que a família, do que a nossa reputação. Primeiro do que tudo. Ele é o primeiro. Eu até quero deixar bem claro para você o seguinte.
que quando uma pessoa faz do Senhor Jesus o seu primeiro amor, a sua maior honra a Ele, se por acaso ela ganha um dinheiro, suponhamos que ela ganhe uma herança extraordinária, um grande tesouro, ela ganhe R$1 bilhão. Então, quando ela recebe esse R$1 bilhão, o que ela pensa logo, imediatamente após ter sido presenteada com esse dinheiro? Então ela pensa o que vai fazer com o dinheiro. Se ela serve a Mamon, se ela serve aos deuses desse mundo, se ela serve os seus familiares representados pelo Mamon, então ela pensa logo assim, poxa, com esse dinheiro, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar a minha família da miséria. Primeira coisa que eu vou fazer é comprar uma casa para minha mãe, para o meu pai. Primeira coisa que eu vou fazer é ajudar os meus irmãos, os meus familiares. Então, se ela pensa assim, então ela serve a Mamon. Agora, quando a pessoa serve ao Senhor Jesus, qualquer dinheiro que vem às suas mãos, seja grande, seja pequeno, a primeira coisa que ela pensa são os dízimos. Vou levar o meu dízimo. Graças a Deus, vou levar o meu dízimo. Deus está me dando esse dinheiro, então eu vou no altar de Deus colocar os meus dízimos. Então, essa atitude dela pegar os primeiros frutos, as primícias da sua renda e trazer no altar, significa dizer o seguinte: olha, Senhor, eu tenho certeza, eu creio de todo o meu coração, que esse dinheiro que eu acabo de receber veio das tuas mãos. Esses frutos que eu acabei de colher vêm das tuas mãos. Então, estão aqui as primícias dos frutos que eu colhi. Os primeiros frutos, os dízimos. Então, ela está honrando a Deus, considerando Deus como o Senhor da vida delas. Considerando o Senhor como o Senhor da vida dela. Essa é a realidade. Então, essa consideração de forma prática, não é uma consideração teórica. Eu creio em Deus, eu vou na igreja. Não. É uma consideração prática. Ela realmente assumiu a sua fé. E ela, então, reconhece o Senhor Jesus como Senhor da sua vida, que está em primeiro lugar. Está em primeiro lugar na sua vida. Agora, é claro, se ela recebeu um montante, um dinheiro altíssimo, e pensa logo no familiar, e pensa logo em si mesmo, e pensa logo, eu vou comprar um carro assim, um carro assado, então ela não está servindo ao Senhor, ela está servindo a Mamon. Portanto, ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Ninguém pode servir a dois senhores, ou um ou outro. Jesus que diz isso, porque há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Quer dizer, não pode, é impossível a pessoa servir a dois senhores. É impossível. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Não se pode servir a Deus e a família. Não se pode servir a Deus e a si mesmo. Não se pode servir a Deus e ao mundo. Você só pode servir a um Senhor. Quem é o Senhor da sua vida? Quem é o Senhor da sua vida? Você vai dizer para mim, não, bispo, Jesus é o Senhor da minha vida. Tá bom, então Jesus é o Senhor da sua vida. Então, quando você recebe o primeiro dinheiro, ou qualquer dinheiro que você receba, os primeiros frutos você coloca no altar de Deus. É isso? Você pensa logo nos dízimos e traz no altar de Deus?
Aí você diz, não, nem sempre. Então, minha amiga, esquece. Você está se iludindo, você está se enganando, você não está servindo ao Senhor Jesus. Você não é servo ou servo do Senhor Jesus. E, obviamente, por isso que a sua vida não vai para frente. Por isso que a sua vida econômica, a sua vida, não é só econômica, não, a vida financeira, mas a vida familiar, a vida sentimental, a vida profissional, nos estudos, toda a sua vida sentimental, tudo está afetado porque você não tem priorizado o Senhor Jesus na sua vida. Na teoria, você diz que Jesus é o Senhor da sua vida. Você jejua, você ora, você vai na igreja, você até dá oferta. Mas, quando se trata do dízimo, aí você pensa em si próprio, ou pensa em alguém da família. Então, isso significa que você não serve ao Senhor Jesus. Você não serve a Deus. Se você não serve a Deus, então como é que você quer os benefícios dele? Como é que você quer os favores dele? É como nós falamos ontem. Muitas pessoas chegam, bispo, ora para mim, bispo, ora para isso, ora para aquilo outro. Tudo bem, orar para mim não é difícil, não é impossível, de forma nenhuma. Eu oro. Porém, minha amiga, meu amigo ouvinte, a sua vida só vai ter conserto quando você passar a fazer o que eu fiz. Começar a servir ao Senhor Jesus de todo o seu coração, com todas as suas forças, de todo o seu entendimento, de todo o seu coração. Quando você começar a servi-lo, então você vai alcançar, vai obter os seus favores. Você vai estar agradando a Ele e Ele vai estar agradando os desejos do seu coração. Agora, se você não serve, como é que você quer que Ele te sirva? Se você não serve o altar que representa Deus, como é que o altar vai servi-la ou servi-lo? Não tem como. Você serve, eu sirvo, cada um de nós, cada ser humano, quer a gente goste ou não, quer a gente creia ou não, não importa. Não importa a denominação, a religião, não importa se você é branco, se você é negro, se você é índio, não importa se você é estrangeiro, se você é brasileiro, não importa quem você é. Se você é bandido, se você é mocinho, não importa. Você serve a um Senhor apenas. A um Senhor. O seu Senhor é que tem dado a vida que você tem. O meu Senhor é o que tem dado a vida que eu tenho. A vida que eu tenho, a minha família, meu casamento, graças a Deus, é abençoada porque Deus tem abençoado. Porque o meu Senhor me tem abençoado. Porque eu sirvo. Agora, se eu deixar de servi-lo, é óbvio que ele também vai deixar de me servir. É tomar lá da cá. Jesus está falando aqui, ninguém pode servir a dois senhores. Você serve a quem? Hein? Diga-me, amiga e amigo. Diga para você mesmo quem você tem servido. Faça essa pergunta. Eu pergunto, alguém que não seja servo do Senhor Jesus é capaz de servi-lo com os dízimos, os primeiros frutos, as primícias? De jeito nenhum. Da mesma forma, alguém que serve ao Senhor Jesus é capaz de não ser dizimista? Não, de forma nenhuma. Todos os servos do Senhor Jesus são dizimistas. Naturalmente, são dizimistas. Quando a pessoa não é dizimista, porque ela não serve ao Senhor Jesus. Não vem com essa história, o bispo está pregando a lei, na lei de Moisés. Não, eu falei ontem, a lei dos dízimos vem antes de Moisés. Abraão pagou os dízimos. E Jesus fala, no capítulo 23 e versículo 23 de Mateus, ele fala que nós devemos cumprir toda a lei. Ele diz que nós devemos satisfazer a justiça, a misericórdia e a fé e não deixar de pagar
ou de servir a Deus com os dízimos. Não deixar. Não deixar de ser dizimista. Por quê? Porque o dizimista, ele prova, de fato, ele prova, na realidade, que ele está servindo ao Senhor. Essa é a realidade, minha amiga e meu amigo ouvinte. Quando a pessoa é dizimista, ela está tirando do seu próprio bolso. Ela está tirando de si mesma. Então, ela está provando de verdade que ela serve ao Senhor. Da mesma forma, quando a gente vai casar com alguém, a gente casa porque a gente está provando que a gente ama mesmo aquela pessoa. Quando eu decidi me casar com a Esther e ela comigo, nós provamos um para o outro que nós nos amávamos. Então, isso vem acontecendo. Não casamos e descasamos, não. Nós continuamos casados há 45 anos. Por quê? Porque verdadeiramente nós amamos um ao outro. A mesma coisa com respeito aos dízimos. Quando a pessoa é fiel a Deus, ou melhor, quando ela é serva do Senhor Jesus, ela é dizimista. Quando ela não serve ao Senhor Jesus, ela não é dizimista. Se você não é dizimista, você não é serva do Senhor Jesus. Ah, mas eu sou membro, eu sou obreiro, eu sou pastor, bispo. Você pode ser o que for. Mas se você não servir ao Senhor Jesus com os seus dízimos, então você não pertence a Ele. Não pertence a Ele. E se você morrer, você vai para o inferno. Essa é a realidade. Poxa, bispo, quer dizer que Deus vai me mandar para o inferno porque eu não sou dizimista? Não, Deus não vai mandar ninguém para o inferno. De jeito nenhum. O inferno não foi feito para as pessoas. O inferno foi feito para Satanás e seus demônios. Porém, as pessoas que não servem ao Senhor Jesus, ele não tem nenhuma obrigação. Ele não tem nenhuma obrigação. Só vão herdar o reino de Deus as pessoas que o servem, que servem a Deus. Quem serve a Mamon vai para o lugar de Mamon. Quem serve a Deus vai para o lugar de Deus. Você serve ao Senhor e começa a servir justamente com os dízimos. Os dízimos são um princípio do nosso relacionamento com Deus. Isso não tenha dúvida, minha amiga, meu amigo. Sem essa história, mas está escrito a doutrina essa, a doutrina aquela. Nada disso, não tem doutrina, está escrito aqui. Está escrito que Abraão pagou os dízimos, está escrito que Moisés fala sobre os dízimos, Jesus fala sobre os dízimos, então nós temos que ser dizimistas, porque isso identifica o servo de Deus. O dizimista, ou o dízimo, identifica, caracteriza o servo de Deus. Quem é servo de Deus é dizimista. Eu estou batendo nessa tecla, minha amiga, meu amigo. Não é para você trazer o seu dízimo na Igreja Universal do Reino de Deus. Não, de jeito nenhum. Eu sempre trabalho da seguinte forma, eu ensino a palavra de Deus. Quem quiser obedecer, amém. Quem não quiser, paciência. É o que Jesus fez e mandou os seus discípulos fazerem o mesmo. Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Eu estou pregando. E ele conclui, quem crer no evangelho e for batizado, será salvo. Quer dizer, não basta acreditar, tem que crer, tem que seguir, tem que praticar. E for batizado, tem que ser batizado nas águas. Então, será salvo. Então, quem for fiel, quem for dizimista, quem servir ao Senhor Jesus com os seus dízimos, prova, caracteriza, é uma característica, o dízimo é uma caracterização daqueles que servem ao Senhor Jesus. Você não serve o Senhor Jesus com os dízimos? Então, minha amiga, meu amigo, você não é serva do Senhor Jesus. Você, pastor, você, bispo, você é esposa de pastor, esposa de bispo, você é esposa de algum oficial da igreja, você não é dizimista, então você não é serva de Deus. Mas eu sirvo a Jesus, eu prego o evangelho. Você serve em parte, mas em parte você não pode servir ao Senhor Jesus. Porque ele diz aqui que ninguém pode servir a dois senhores. Você não pode servir em parte ao Senhor Jesus pregando o evangelho e ser infiel, ser ladrão, isso é ladrão.
A Bíblia fala que quem não é fiel nos dízimos é ladrão, literalmente ladrão. Você pode ler isso lá no livro de Malaquias, quando Deus fala, vós me roubais. Vós me roubais. Só quem rouba é ladrão. Então, todos os que não são dizimistas são ladrões. Quem quer que seja, que não é dizimista, é ladrão. Seja pastor, bispo, seja obreira, obreiro. Quem não é fiel dizimista é ladrão. Ladrão. E se morrer, vai para o inferno. Porque o ladrão serve ao chefe dos ladrões, que é Mamon. O ladrão, ele não serve a Jesus, então serve a Mamon. Agora, se eu sou fiel e sirvo ao Senhor Jesus, é óbvio que eu não estou servindo a Mamon. Então, se eu morrer, eu vou para o céu. Eu vou para aquele que eu sirvo. Isso é fato. Isso é questão de inteligência, minha amiga e meu amigo. É só você pensar um pouquinho. Raciocina. Raciocine. Nenhum servo, olha só, Jesus falando aqui em Lucas 16 e 13. Nenhum servo pode servir dois senhores. Não pode servir dois senhores. Ou você serve a Deus ou você serve a Mamon. Ou você serve a Deus ou você serve a sua família. Ou você serve a Deus ou você serve a si próprio. Ou você serve a Deus ou você serve ao diabo. Das duas, uma. Não tem como você servir os dois ao mesmo tempo. Não tem como você agradar a Deus e ao diabo. Não tem como. Ou um ou outro. Nenhum servo, disse Jesus, pode servir dois senhores. Por quê? Ou há de odiar a um e amar o outro, quer dizer, quem serve ao diabo odeia Jesus. Quem serve ao Senhor Jesus odeia o diabo. Quem serve o Senhor Jesus ama o Senhor Jesus. Quem serve ao Senhor Jesus odeia o Mamon. Agora, quem serve a Mamon odeia o Senhor Jesus. Então, você não pode amar os dois, você não pode dividir o coração. O seu coração é daquele que você serve. Ele diz aqui, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de se chegar a um e desprezar o outro. Quer dizer, se você se chega a Mamon, você despreza Jesus. Se você ama Mamon, você odeia Jesus. Se você ama Jesus, você odeia Mamon. Fique certo disso. Você não pode servir a Deus e a Mamon. Está aqui escrito. Lucas capítulo 16, versículo 13. O que você faz, minha amiga? O que você tem feito? Você vê que as pessoas, que você vai ouvir o testemunho daqui a pouquinho, essas pessoas aprenderam a verdade e começaram a praticar. Por isso foram abençoadas. Só isso. Você vai ouvir daqui a pouquinho o testemunho delas. Graças a Deus. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande Como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o céu louvor.
Meu nome é Rosana. Antes de chegar na Igreja Universal, eu tinha uma vida de miséria, de brigas, doenças dentro da minha casa. Eu trabalhava muito, eu sou professora, eu lecionava em uns 2 períodos e o dinheiro que eu tinha era para gastar com doença, com remédios, médicos. Eu não conseguia prosperar. Meu esposo, ele montou uma empresa que a princípio foi bem sucedida, mas depois já não tinha. Ele trabalhava muito, mas a dívida foi aumentando, nós pegávamos empréstimos no banco, pelo menos para pagar os funcionários, e não havia um retorno. Essa dívida chegou a um valor de R$800 mil. E eu trabalhando, ele trabalhando, e as coisas não aconteciam. Chegou a um ponto que eu precisei morar em um cômodo de favor dentro da casa da minha sogra. Eu já tinha um filho que também era doente, eu doente, não tinha uma solução, os médicos não sabiam, e com isso também já aconteciam as brigas dentro de casa, porque eu ficava nervosa, ele ficava nervoso, e nós não conseguia comprar um pacote de bolacha recheada para o meu filho. E era uma vergonha, porque ele nos via trabalhando, e não acontecia um resultado, não tinha um retorno, não tinha um dinheiro que sumia. Nós não conseguimos pagar a conta, não conseguimos fazer nada. A minha mãe, ela conheceu o trabalho da Igreja Universal e me convidou. A partir dali eu comecei a ver uma luz, uma solução. Começou por mim. Eu já não era mais nervosa, já não estava mais angustiada. Comecei a ter certeza, a fé, que a minha vida poderia mudar. Foi quando eu aprendi a usar a fé e a investir no sagrado. E daí em diante que as coisas já começaram a acontecer. Minha vida começou a transformar. Eu fui curada, meu filho foi curado. Então, quer dizer, aquele dinheiro que eu gastava já com as doenças, com medicamento, com os médicos, já não acontecia mais. Nós conseguimos saldar a dívida com o banco. Nós conquistamos a nossa casa própria, o carro dele, o meu carro. Comecei a ter paz dentro da minha casa, no meu casamento, meu relacionamento começou a se transformar. E hoje eu tenho paz dentro da minha casa, eu tenho uma vida de qualidade, eu tenho uma vida financeira definida, eu consigo, eu já tenho filho casado, hoje eu consigo ajudar meu filho se ele precisar, eu viajo, eu conquistei uma outra casa num valor 10 vezes maior do que eu tinha, eu tenho meu carro zero. Eu sou uma profissional bem-sucedida, sou uma professora, eu amo do que eu faço, continuo lecionando e Deus foi me colocando sobre o muito. E a partir do momento que eu comecei a investir no sagrado, a minha vida mudou por completo. Meu nome é Daniele. Quando eu cheguei na Igreja Universal, tinha uma vida de miséria. Nós morávamos de favor. Éramos humilhados, né? Eu morava com meus pais na época, nós éramos humilhados, assim, jogavam na nossa cara o tempo todo que a gente morava de favor na casa de familiares. Era tudo muito regrado, eu e meus irmãos, a gente não comia o que a gente queria comer, tinha vontade das coisas, mas não tinha. Quando eu cheguei na Igreja Universal, eu vim com a minha mãe, a convite de uma tia minha. E aí, participando das reuniões, a gente começou a aprender, né, sobre as coisas de Deus e que para a gente mudar de vida, a gente tinha que ser fiel a Deus e investir no sagrado. Conforme eu comecei a ser fiel, né, no pouco, Deus foi me colocando sobre o muito. E assim, cada dia era uma conquista, né? Então a gente foi conquistando. Hoje eu tenho uma vida completa, né? E assim, continuo conquistando, mas eu continuo também investindo no sagrado. Né? E aí a minha vida de casada já foi totalmente diferente, porque aí Deus abençoou minha vida profissional. Eu mesmo muito novinha entrei numa empresa muito boa para trabalhar e através daquele trabalho eu conquistei minha casa, conquistei o carro, né? E essa empresa que eu trabalhei nessa empresa durante 14 anos e eu vim adquirir essa empresa, já fazem 3 anos que eu comprei essa empresa e a vida que eu tinha antes, que era uma vida de tudo muito regrado, né, comia só o básico, arroz e feijão, né, hoje eu posso dar para minha filha o que ela tem vontade, né, o que antes eu ganhava de salário para trabalhar num mês, hoje eu pago no mês para uma escola para minha filha. Depois que eu passei a investir no sagrado, a minha vida mudou por completo.
Graças a Deus, minha amiga, meu amigo. Agora você já sabe, você já tem consciência do porquê que a sua vida não vai para frente. Não vai para frente na vida sentimental, não vai para frente na vida econômica, não vai para frente na vida familiar, não vai para frente na sua vida profissional, não vai para frente na escola. Parece que tudo dá errado para você. Por quê? Porque você serve a Mamon. Você serve a si próprio. Você serve ao mundo. Você ama a si mesmo. Você é egoísta. Você ama a si mesmo ou ama a sua família. Em primeiro lugar, você coloca o Senhor Jesus de lado, você despreza o Senhor Jesus. Ele só serve na hora que você está com dor de barriga, aí você vem falar com ele. É ou não é? Se você ama a sua família em primeiro lugar, você odeia o Senhor Jesus. Se você ama o Senhor Jesus, então você se dedica à sua família, mas, em primeiro lugar, é o Senhor Jesus. Essa é a realidade. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Está aqui escrito. E você é quem decide a quem você quer servir. Porque a vida é sua e só você decide por ela. A quem vai servir? A Deus ou a Mamon? A Deus ou ao mundo? A Deus ou ao seu coração? A Deus ou aos seus propósitos? Você que decide. Uma coisa eu sei, aqueles que servem ao Senhor Jesus são fiéis dizimistas e com certeza terão um lugar no céu. Mas aqueles que não servem não são dizimistas e consequentemente servem a Mamon e consequentemente irão para o inferno. Essa é a palavra de Deus. Nós ficamos por aqui, amanhã estaremos de volta neste horário e nesta emissora. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus.
impossíveis